Se você está à procura das melhores criptomoedas para investir, então está no lugar certo, pois neste vídeo eu irei falar da criptomoeda NEN, que pode ser um ótimo investimento. E se você não me conhece, meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários e trabalho recomendando investimentos. E neste vídeo eu irei lhe ensinar os fundamentos por trás da criptomoeda NEN, a fim de mostrar por que pode ser uma boa ideia investir nela. Portanto, se você gosta desse conteúdo, fica comigo até o final desse vídeo, pois eu vou passar vários conhecimentos. E de quebra, já aproveita, se inscreve no canal e deixa o seu like no vídeo. A NEN é uma criptomoeda que não é nem tão grande e nem tão conhecida, mas que na minha avaliação é muito promissora. E por isso eu estou fazendo este vídeo daqui a fim de poder falar dos detalhes dela. E esse vídeo daqui ele é muito relevante na minha avaliação, pois se você considera investir em qualquer criptomoeda, é necessário obedecer aquela regra de ouro do mercado financeiro que é: nunca invista naquilo que você não entende. Assim, baseando-se nos conteúdos que eu irei passar no vídeo de hoje, eu espero poder fundamentar sua decisão de investimento em criptomoedas. E uma coisa que é comum a todo projeto de criptomoeda é o seu consenso, pois o que ocorre é que elas precisam ter uma concordância entre os seus participantes da rede, sejam os usuários, sejam as pessoas que fazem ela funcionar, e elas precisam concordar acerca da lista de transações que foi realizada. Porém, esse consenso precisa ser atingido de uma maneira descentralizada e distribuída, ou seja, sem uma autoridade central. Isso é uma coisa que era impossível de ser feita até a invenção do Bitcoin, pois isso esbarrava num problema matemático chamado de o problema dos generais bizantinos. E atualmente, a maneira como as criptomoedas resolvem esse tipo de problema é através da implementação de principalmente dois algoritmos de consenso, e são eles: o Proof of Work e o Proof of Stake. E caso você não conheça em detalhes o funcionamento desses dois mecanismos, calma que você não vai precisar ser um entendedor tão profundo, mas caso queira saber mais, sugiro assistir este vídeo que eu irei deixar o link aqui no izinho. E tanto o Proof of Work, ou prova de trabalho, quanto o Proof of Stake, ou prova de risco, são dois dos algoritmos mais conhecidos para atingir o consenso de maneira descentralizada e distribuída. E eles são muito conhecidos pois foram adotados por algumas das criptomoedas com a maior capitalização de mercado do mundo. Isso inclui criptomoedas como o Bitcoin, o Litecoin, o Dash, a Cardano e etc. Só que é claro, mesmo que esses dois algoritmos sejam muito utilizados, eles não são perfeitos, pois contam com algumas falhas. Primeiro vamos abordar aqui a prova de trabalho Proof of Work. O que acontece é que dentro de um algoritmo como esse, as transações elas são validadas através dos chamados mineradores, que são pessoas que disponibilizam o poder computacional de suas máquinas para trabalhar a favor da rede. Só que para poder fazer isso é necessário manter computadores grandes e poderosos trabalhando, e isso consome muita eletricidade. E além disso, várias criptomoedas que se utilizam do Proof of Work têm um chamado algoritmo de aumento de dificuldade, no qual torna-se mais difícil minerar os blocos das criptomoedas de acordo com o número de pessoas participando dessa atividade de mineração. E quando você soma esse aumento de dificuldade com o gasto de eletricidade, tem-se que o Proof of Work acaba concentrando mais poder de decisão sobre a rede em cima das pessoas que têm as maiores parques de máquinas. E esse é o principal problema, pois isso leva ao chamado problema da centralização, no qual existem alguns poucos grupos de pessoas que detêm uma parcela muito grande do poder computacional. E ao extremo, quando um único participante chega a ter 50% de todo o poder, ele pode basicamente dominar o sistema através do chamado ataque dos 51%. Isso é uma coisa que inclusive eu já comentei em maiores detalhes num outro vídeo, e que eu irei deixar o link aqui no izinho. E justamente pensando nesse problema de centralização de poder na mão de poucos mineradores, é que foi criado o Proof of Stake. E nesse algoritmo, em vez de dar os poderes para as pessoas que detêm o poder de mineração, o poder fica na mão dos detentores das unidades da moeda. Pois o que acontece? O Proof of Stake consiste numa espécie de sorteio pseudo-aleatório, da seguinte forma: pessoas que detêm os tokens de uma certa rede
eles ganham direitos de voto acerca do forjamento dos novos blocos. Porém, esse sorteio não é totalmente aleatório, pois ele, na verdade, é proporcional ao número de moedas que um determinado indivíduo possui. E a lógica desse tipo de algoritmo é que as pessoas que possuem maior quantidade de moedas são as que têm maior interesse no bom funcionamento do sistema. Afinal de contas, caso o sistema vá mal, o valor da moeda iria cair e, com isso, o próprio indivíduo iria perder dinheiro. Ou seja, é um sistema que força os seus participantes a terem skin in the game, ou a pele em risco, que inclusive é uma coisa que eu particularmente admiro muito. Só que, apesar do Proof of Stake ter esse lado positivo de concentrar o poder nas mãos das pessoas mais interessadas, ele tem um fator negativo, que é ele concentra os poderes na mão dos mais ricos, ou seja, aqueles que têm as maiores reservas de moedas. E isso leva a um outro tipo de problema da centralização, que é apenas um pouco diferente do problema que ocorre nas moedas com o algoritmo Proof of Work. E é a fim de poder solucionar todos esses problemas, tanto do Proof of Stake POS quanto do Proof of Work POL, que foi criada a criptomoeda NAN. Isso ocorre porque ela possui um algoritmo bastante inovador, que é a chamada prova de importância, ou Proof of Importance. E o Proof of Importance, ele é, de certa forma, um pouco semelhante ao Proof of Stake, no sentido de que ele também se utiliza de um sorteio pseudo-aleatório. Ou seja, existem pessoas que trancam suas moedas dentro do sistema para ganhar direitos de voto acerca dos novos blocos da rede. No entanto, a fim de poder evitar o problema da centralização de poder na mão dos mais ricos, o NAN ele implementa os chamados níveis de importância, no qual não é apenas a quantidade de moedas que dá a maior chance de voto, mas sim um chamado grau de atividade dentro da rede. Ou seja, cada um dos nós que existem dentro da rede da NAN vai receber um certo grau de importância. E esse grau de importância gera uma pontuação que também influencia na chance de ser escolhido para validar os novos blocos. Ou seja, não é apenas a quantidade de moedas que influencia, o que ajuda a dispersar mais os poderes da rede. Segundo esse algoritmo do Proof of Importance, a grande importância de um nó vem de alguns fatores, como o número de transações que ele realiza independentemente do valor, os nós que são mais ativos ao longo do tempo, ou seja, que se mantêm frequentemente utilizando a rede, além de outros fatores. Tudo isso contribui para um grau de importância. E justamente aqueles nós que tiverem a maior importância serão aqueles com as maiores chances de serem escolhidos pelo sistema para validar os novos blocos. E segundo esse esquema, dentro da NAN, os novos blocos eles não são nem minerados e nem forjados. Em vez disso, é dito que eles são colhidos. Ou seja, segundo esse processo da colheita, um usuário precisa se classificar para ser apto através do seu grau de importância, que inclusive existe uma equação que permite calcular isso com base em alguns parâmetros. E vocês podem conferir esta equação através da imagem que segue aí na tela. E aí nessa equação, vocês podem ver que existe o chamado HIT, que é o valor da pontuação de cada usuário, e existe o chamado target, que é o nível de importância que a rede está exigindo para poder atribuir direito de participação. E nessas equações aí, nós temos algumas variáveis H, B, D e T, que elas são justamente parâmetros que servem para medir o grau de atividade desse nó dentro da rede. E são justamente esses parâmetros que servem para determinar o grau de importância. E é por causa disso que temos aqui o maior diferencial da NAN na minha avaliação, pois ela é uma criptomoeda líder em consentimento de rede, pois ela foge dos problemas do Proof of Work e do Proof of Stake, ao mesmo tempo em que cria um algoritmo muito inovador. E na minha avaliação, em termos de algoritmo de governança, a NAN é a melhor criptomoeda do seu setor. E esse é um dos grandes motivos que me levou a fazer este vídeo daqui explicando como que ela funciona. Mas é claro, isto daqui é apenas uma única criptomoeda dentre as milhares que existem hoje em dia. Portanto, pode ser muito difícil
saber exatamente quais são as que valem a pena serem investidas e, além do mais, como aguentar as grandes quedas que acontecem nesse mercado. Portanto, se você deseja ter uma assessoria profissional e recomendações de investimento em criptomoedas, você pode nos contactar aqui na Climb através do link que eu irei deixar aqui na descrição do vídeo. Lá você pode mandar um e-mail para poder conversar com um de nossos assessores. E além disso, se você assistiu o vídeo até aqui, é provável que tenha interesse em conhecer outros projetos promissores de criptomoedas. E é pensando nisso que eu recomendo esta playlist que eu irei deixar aqui na tela final, explicando várias altcoins. E com isso, nós vamos encerrando o vídeo e nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo.